Será que está ok? Então, boa tarde a todos, todas. Agora estamos fazendo o registro, gravando esta aula. É uma aula maior, reúne duas disciplinas. A disciplina O SUS em Tempos de Pandemia e a disciplina Pandemia, Políticas e Gestão da Vida. Então, a primeira disciplina, O SUS em Tempos de Pandemia, é coordenada por mim. Eu sou professora Liane Rigg, sou enfermeira, sanitarista, tenho doutorado em saúde coletiva e estou na chefia do Departamento de Saúde Coletiva. A professora Mona Lisa coordena essa segunda disciplina, Pandemias, Políticas e Gestão da Vida. A professora Mona Lisa é antropóloga, doutora em antropologia, ela trabalha no nosso mestrado na pós-graduação das Ciências Sociais, e queria dizer para você no tempo em que a pandemia está acontecendo. Nós contamos com 2 monitores. O Tiago é o monitor que está mais presente na disciplina Pandemia, Políticas e Gestão da Vida, com a professora Mona Lisa, e o Gabriel Damasceno Bento, que está mais presente na disciplina O SUS em Tempos de Pandemia, né, já fez a monitoria no semestre passado. Bom, eu queria dizer para vocês também que nós estamos aqui experimentando um formato que usaremos algumas vezes na disciplina, com alguns professores convidados, algumas vezes vamos chamar vocês juntas aqui na quarta-feira. Então, hoje, a disciplina O SUS em Tempos de Pandemia se associa no programa da disciplina que a professora Mona Lisa coordena. Dizer também que quando falamos que somos muitos e muitas, é porque somos mesmo. Exportamos as turmas do portal para o Moodle e a disciplina O SUS em Tempos de Pandemia tem 184 alunos matriculados em 12 cursos. A disciplina Pandemias, Políticas e Gestão da Vida, neste momento está com 56 alunos matriculados, divididos em 6 cursos. Então, é um trabalho diferente e é uma oferta excepcional para tempos excepcionais. Então, também queria convidá-los e convidá-las a ir conversando sobre a metodologia, sobre o que está dando certo, o que não está dando certo, e dizer que é também uma forma de aumentar a nossa capacidade de resistir, sermos mais resilientes nesses tempos tão difíceis. Então, hoje nós alteramos o horário da disciplina, nós convidamos vocês para uma atividade que não estava prevista, mas que alguns alunos que estão aqui estariam naquela atividade também. E nós julgamos importante a homenagem ao professor César Victor como alguém importante no campo da saúde, importante nessa discussão da pandemia. E agora nós vamos ouvir uma intervenção da professora Mona Lisa, que é essa discussão de que a pandemia não se resume ao vírus. Então, professora Mona Lisa, a palavra é com a senhora, é contigo, né? Mona Lisa, queria registrar a presença importante da professora Mona Lisa no Departamento de Saúde Coletiva e a oferta deste conjunto de vagas só foi possível porque nós temos a professora Mona Lisa e porque nós estamos contando também com monitores experientes e que têm dedicado muito tempo para garantir esse projeto. Então, Mona Lisa. Oi, gente. Boa noite. Em primeiro lugar, queria também fazer um agradecimento, né, ao Departamento de Saúde
coletiva, fazer um agradecimento muito especial à professora Liane, aos monitores, né, Tiago e Bento, e às alunas e alunos, né, todo mundo que está aqui, que se matriculou nessas disciplinas, que se interessaram por discutir esse tema tão importante aí nesse momento que a gente está vivendo, né. E falar, então, da alegria, né, de estar aqui, da gente seguir, assim, firme e forte, como a gente tem feito, né, seguir com esse diálogo que eu acho tão fundamental, para mim é caríssimo, assim, o diálogo entre as ciências da saúde e as ciências sociais e humanas, e principalmente para refletir nesse momento, né, de tamanha crise que a gente está vivendo, e que tem a ver com a defesa e o fortalecimento do SUS, tem a ver também com a gente estar junto e juntas, né, nessa peleja aí de reinventar modos de seguir na universidade pública, produzindo conhecimento nesses tempos tão estranhos, né, para dizer o mínimo. Então, é muita alegria mesmo, eu acho que é um esforço, como bem a Liane falou, e agradeço a todo mundo, porque não é, a gente sabe, né, de todas as questões que estão envolvidas, ainda mais em turmas tão grandes, né, então a gente conseguir juntar todo mundo é muito bacana. E aí já pedi, né, a paciência, assim, todo mundo a compreensão, porque a gente sabe que tem isso, não cabe todo mundo nessa sala do Meet, e aí tem um canal no YouTube, então todas essas coisas que a gente, tudo é um grande aprendizado e um grande esforço de se reinventar mesmo. E aí, como a Liane falou, né, só para quem não me conhece, tem algumas pessoas aqui que já foram meus alunos, minhas alunas em outros momentos, vou falar só brevemente, né, a Liane já me apresentou, e eu, né, sou doutora em Antropologia Social na URGS, minha formação de base é nas Ciências Sociais, na Universidade Federal do Ceará, sou cearense, sou de Fortaleza, e vim há mais de 10 anos atrás aqui para o Rio Grande do Sul fazer meu doutorado, e atualmente, além do trabalho aqui na UFSM, eu estou realizando um pós-doutorado na URGS, no programa de pós-graduação em Antropologia Social, que foi onde eu fiz o meu doutorado também, e aí compondo a equipe de pesquisadoras e pesquisadores da Rede Covid Humanidades, MCTI. E a gente tem feito, né, uma pesquisa, uma rede grande, com mais de 100 pesquisadores pelo Brasil, em várias universidades públicas do Brasil, e a gente tem feito uma pesquisa que chama a Covid-19 no Brasil, análise e resposta aos impactos sociais da pandemia entre profissionais de saúde e população em isolamento, que é coordenada pelo professor Jean Segata, da URGS. Então, assim, só para falar um pouco para vocês, né, que é desse lugar também, que é desse esforço de estar pensando como pesquisadora nesse momento, também a pandemia, está fazendo pesquisa sobre a Covid, participo também do Observatório da Saúde, né, Observatório da Covid aqui da UFSM, junto com Liane, um grupo incrível, enorme de colegas de várias áreas, e aí eu acho que sobre esse, falar também da importância desse diálogo, né, transdisciplinar, e eu achei bem interessante, Liane e os colegas aí, todo mundo que está aqui, quem pôde ver, né, a atividade que a gente estava hoje à tarde, em homenagem ao professor César Victora, o professor Naumar de Almeida Filho começou a fala dele traçando aquela linha do tempo da epidemiologia do Brasil, trazendo Nina Rodrigues. E eu achei ótimo, assim, achei muito interessante, porque Nina Rodrigues era um médico e um antropólogo, foi um dos primeiros, assim, na história da antropologia brasileira, e que faz esse diálogo, né, já naquele momento, da antropologia com a medicina, né, com a saúde. Obviamente, hoje em dia, a gente tem muitas críticas à Nina Rodrigues, né, ele tem pesquisas para a época muito inovadoras e importantes sobre as questões raciais no Brasil. Hoje é bem controverso falar de Nina Rodrigues, né, mas para a época foi muito interessante, então eu achei bem legal assim, ele ter trazido isso e ter, assim, junto dessa linha do tempo da epidemia, para a gente falar um pouco de como esse diálogo, gente, é incrível, assim, é muito potente, né, entre as áreas, e para a gente falar disso agora na pandemia, pensando que a gente não vai ser uma área de conhecimento só, não vai ser
né, apenas um ou outro que a gente vai conseguir resolver o que está acontecendo. Então, acho que só para reafirmar também a importância desse diálogo. E aí, como eu falei também na semana passada, para o pessoal que estava lá no nosso encontro, né, da disciplina Pandemias, Políticas e Gestão da Vida, as pandemias, elas são eventos múltiplos e desiguais, né, os surtos que vão se constituindo, eles vão ter intensidades, qualidades, formas de agravo e prevalência muito particulares. E aí a ideia hoje, né, é a gente pensar um pouco da pandemia, né, pensar um pouco as pandemias, e mais especificamente a que a gente está vivendo com mais intensidade agora, porque tem várias outras acontecendo junto, né? A gente sabe, não parou, assim, se a gente pensar outras epidemias, né? Se a gente pensar dengue, chikungunya, zika, HIV/AIDS, essas doenças, essas coisas seguem acontecendo e muitas vezes, inclusive, agora, né, nesse momento, se encontrando também, né, como é uma discussão que a gente vai fazer depois na disciplina. E aí eu vou, a ideia não é falar muito, assim, não é falar da história das pandemias nesse encontro, porque eu acredito que tem muito material de pesquisadoras e pesquisadores super especialistas nesse tema, né, de história da saúde, história das pandemias, que é de fácil acesso nas redes, né, acho que lives muito interessantes, que aconteceram, inclusive agora nesse momento de pandemia, trazendo um pouco essa história, mas de qualquer maneira cabe a gente lembrar, né, das epidemias, surtos, pandemias mais recentes, assim, pensando no século XIX, século XX, agora século XXI, né, se a gente pensar febre amarela, gripe espanhola, varíola, cólera, malária, HIV/AIDS, dengue, zika, chikungunya, H1N1, SARS e ebola, que não tem a ver exatamente com o contexto brasileiro, mas que também foi, né, algo que surge aí nos últimos anos, e a Covid-19 agora, né, só para citar assim, para a gente ver como o que a gente está vivendo é muito particular e excepcional, mas as pandemias, as epidemias, elas têm um histórico na vida da humanidade também, né. E aí, um pouco a provocação, o convite da aula, e na verdade de toda essa disciplina, tá, gente, a aula, o título, né, tem um título que chama Pandemias para Além dos Vírus, é um pouco a ideia de reconhecer que é fundamental a gente ter conhecimento sobre os agentes patógenos, né, de qualquer doença, em qualquer situação de surto, epidemia, pandemia. E no caso do novo coronavírus não é diferente, mas o convite aqui, a ideia, é a gente olhar por uma outra perspectiva, né? O que tem se questionado mais na antropologia, de falar um pouco a partir de uma perspectiva não vírus-centrada, simplesmente, né? Ou seja, colocar o novo coronavírus, assim, um pouquinho de lado, né? Não totalmente, mas não focar só nele, né, só no vírus, para olhar para outros dispositivos e agentes que compõem junto com ele as múltiplas pandemias que a gente tem vivido, né, e tem se falado muito, a gente tem discutido muito isso na rede Covid, na rede Covid Humanidades, pensar um pouco essas múltiplas pandemias que fazem parte da pandemia de Covid-19, né. E aí, a ideia de centrar um pouco do vírus é porque a gente entende, né, que essa superexposição apenas no vírus, ela costuma desviar a atenção para outros agravantes, né, agravantes locais, para todas as questões estruturais de desigualdade, de injustiça social que fazem parte da nossa sociedade também e que fazem as pandemias acontecerem. Né? E aí, se a gente, eu achei interessantíssimo também, só retomando, né, pensando um pouco a fala, a atividade de hoje, né, com dar homenagem ao professor César Victor, o professor Pedro Halal falou, né, do estudo do EpiCovid, falou de muitas coisas, mas ele em algum momento falou sobre o EpiCovid,
E aí um dos pontos cruciais, chaves, assim, desse estudo que tem mostrado é a questão das desigualdades, né? Então, assim, para a gente, achei excelente, né, essa parte também da fala dele, de outros que mencionaram isso, né, de como esse estudo no Brasil, né, é o que tem mostrado, assim, como as pessoas mais pobres e os indígenas têm sido afetados muito diretamente, né, as populações indígenas têm sido afetadas gravemente pela Covid-19, e outras análises também que ele mencionou, que mostram também a população negra, por exemplo, como muito afetada. Então, a gente tira um pouco aquela ideia, né, esses estudos mostram, de como não aquela ideia que diz assim, até o professor César falou, é uma grande bobagem falar disso, não dá mais para ficar repetindo isso, que atinge o vírus, o coronavírus atinge todo mundo da mesma forma, né, o contágio é igual, ou que, né, não falou exatamente com essas palavras, mas essa é a ideia, né, que todo mundo está suscetível, ou que todo mundo, ou também falas que foram ditas ano passado, né, no início da pandemia, estamos no mesmo barco. Não, a gente não está no mesmo barco. Tá? Tem um monte de gente que nem barco está, se a gente for pegar essa metáfora. Tá? Então, assim, e aí é muito interessante pensar isso e ver como a potência, né, de pensar um fenômeno como esse de forma transdisciplinar, né, para a gente conseguir olhar também a forma como a gente vai olhar para essas desigualdades, a forma como a gente vai olhar para essas outras questões que também fazem a pandemia, que fazem uma pandemia acontecer. Né? Porque parece que é só como se o vírus ele tivesse uma agência total e absoluta, e ele né, se matar o vírus, se destruir, se acabar, como se isso fosse possível, né? Nessa escala, assim, a coisa está resolvida. Né? Ou também a ideia de que se a gente pensar, né, tanto essa ideia de que o vírus, né, vai acabar, ou pensar apenas em tecnologias, né, como, por exemplo, a vacina, importantíssima, inegavelmente, assim, importante demais, mas que também não é isso a longo prazo, né, ou não sei, a curto, médio prazo, ela sozinha não resolve, né, porque a gente vê, se fosse assim, sei lá, outras doenças e epidemias a gente não veria acontecer. Olha a grande questão no Brasil das arboviroses, né, da dificuldade de lidar, e aí toda a guerra também contra o mosquito, né, da dengue, e a gente, porque muitas vezes se olha, em geral, né, tem se olhado para o mosquito, né, e aí a gente desconsidera, assim, só para fazer um paralelo, desconsidera muitas vezes todas as outras questões que estão colocadas, né, e aí na pandemia de Covid-19, a gente tem visto, né, e essa narrativa muito da guerra, a narrativa bélica, né, e também alguns antropólogos e colegas de outras áreas têm feito uma crítica a essa retórica da guerra, pensando muito, né, como, assim, invocada por tomadores de decisão, né, pela mídia. Tem até um texto bem interessante, está lá na pasta, na nossa disciplina, no livro que chama Cientistas Sociais e Coronavírus, um texto que fala bem sobre isso, chama, deixa eu pegar aqui para deixar a referência, Não Estamos em Guerra, a retórica belicista no enfrentamento à Covid-19, que é do Gabriel Fernandes Caetano. E aí é interessante pensar que e a gente ouviu isso e tem ouvido o tempo inteiro, né, a gente fala também, em algumas ocasiões, usando a retórica ou como metáfora, e aí uma coisa é a gente pensar, por exemplo, a metáfora da guerra, que é muito empregada por profissionais de saúde, por exemplo, até o que foi colocado, né, a linha de frente, e para relatar como está se lidando
Com a Covid-19, por exemplo, essa metáfora de, estou indo para uma guerra sem armas, né, quando a gente estava falando de escassez, né, de uma falta de estrutura total, né, de equipamentos e tal. Isso é uma coisa, né, ou então o cenário de guerra dos hospitais, que tem mostrado situações de precariedade e risco. Outra coisa é pensar essa imagem, né, da guerra para falar assim, tem um inimigo invisível, né? A gente tem que lutar contra esse inimigo. E aí o que isso vai produzir, né? Ela é muito politicamente, ela é eficaz. É isso até que esse texto vai trazer, né? Que eu mencionei agora. Mas socialmente ela é perigosa. Por quê? Porque se a gente elege um inimigo, né, a gente vai tentar combater. Acontece que o vírus, ele é muito abstrato, e ele não vive por si, assim, ele não vive sozinho, né, ele não fica assim, né, por muito tempo só, ele precisa de humanos, né, seres humanos. Então, entre, né, a passagem disso, né, das pessoas infectadas se tornarem ameaça para a sociedade, é uma passagem que pode ser muito rápida, né? E aí os discursos e ações de xenofobia e racismo, por exemplo, são tão rápidos quanto, que é o que a gente viu. Vimos isso nos Estados Unidos, vimos isso em vários outros países da Europa, né? Vimos isso em relação à China, né, com a ideia do vírus chinês, assim, propagado. Mas, então, assim, só para problematizar um pouco essa ideia, também essa linguagem muito militarista, né, ou militarizada, da guerra também, né, mas só para dizer para vocês que tem muitos, nada é o acaso, ou nada não tem uma discussão política também que está envolvida, né, e aí só para a gente complexificar a discussão, por isso a ideia de pensar assim, as pandemias para além dos vírus, né? Porque tem, nessa perspectiva de pensar também as desigualdades, a gente olhar para isso, de tirar um pouco, mudar um pouco a escala, né, do olhar. Então, a gente vê que a falta d'água e o saneamento históricos no Brasil, né? Eu até lendo um pouco sobre outras epidemias, né, nos últimos tempos, aí a história, a gente vê, olha o que foi, né, já no início lá no século XIX, se falando sobre essa questão, né, de saneamento, os primeiros, os sanitaristas, século XX, não é de hoje que se vem falando isso, né, de saneamento, dessas questões, e a gente está lidando com isso hoje, que também vem fazendo pandemia e tem feito essa pandemia de Covid-19. A questão do trabalho precário, que impede as pessoas, né, ou de se isolarem, ou de trabalharem com segurança, também vai fazer pandemia, né, eu mencionei no encontro passado, o tanto que os negacionismos, as fake news, os números distorcidos, as mudanças ou ocultamentos de informação no sistema de divulgação de dados oficiais tem feito pandemia também. A gente tem vivido isso nesse último ano, né? Protocolos, né? Os protocolos não dá nem, merece-se muito estudo sobre a questão de flexibilização de protocolos, de mudança de protocolo, tanto nas gestões, na gestão municipal, enfim, de várias cidades, estadual, no governo federal, como no sistema de saúde também, né? E o quanto isso tem feito também, em alguma medida, a pandemia ser o que ela é, né? O racismo estrutural, as desigualdades de gênero, as injustiças e exclusões, a falta de acesso aos direitos fundamentais, como tudo isso faz pandemia, né? Ônibus lotado, festa clandestina, enfim, tem muita coisa, o vírus é uma parte disso, né? Então, um pouco para dizer para vocês desse convite, que é um pouco a ideia geral da disciplina, da gente pensar todas essas questões e
também olhar um pouco, né, nessa perspectiva, a gente considera e vê toda a importância de pensar os números, né, de pensar que são importantíssimos, né, toda a classificação, né, temporal, geográfica, quantitativa, né, das doenças, toda a questão da epidemiologia, importantíssimo, fundamental, né, para processo de vigilância, controle, definindo nível de atenção, protocolos de ação, importantíssimo. Mas também um convite, né, da gente pensar que todos esses números, casos, estatísticas, elas vão ter rosto, trajetória, biografias, e aí como é que isso tem entrado também nas pesquisas, né? E aí tem algo que se diz muito em alguns espaços, né? Não são números, e tem um movimento que tem falado muito sobre isso, assim, pensando nas vítimas, pensando no direito à memória, né? Que é importantíssimo nesses processos, nesses grandes eventos, desastres, tragédias e tudo, e nas pandemias também, né, que é o direito à memória, né, o direito à reparação, o direito à memória, e que tem falado, bom, não é só número, não é um número, né, são pessoas. E como isso, com o tempo, tem uma questão muito importante da gente olhar, que é a temporalidade da pandemia. O quanto isso, com o tempo, a gente não só naturaliza o número, como a gente naturaliza também o que está colocado ali também, né? O que, não sei, não gosto de dizer muito o que está por trás, mas que conjunto é esse, né, de números, o que é que ele efetivamente representa, né, na vida das pessoas, porque a ideia é de pensar também que a pandemia, ela precisa ser considerada, né, como uma experiência que vai ser vivida nos corpos das pessoas e nas sensibilidades coletivas, né. Então, cada experiência nossa aqui, ela conta para esse todo, né? Cada adoecimento, morte que nós enfrentamos, ela faz parte dessa história, né, da pandemia. E aí a gente tem que pensar em formas e ver como é que a gente soma isso, né, com a questão da epidemiologia, com todas as áreas, né, quais são as contribuições para a gente pensar também como é que a gente faz a gente conta essas histórias, a gente olha para as realidades locais, não só para essa ideia, né, de uma saúde global, de uma resposta que vem de fora, mas também a gente poder pensar quais são as respostas que a gente está dando a nível local, né, em termos de Brasil. Então, uma discussão que tem sido muito feita, né, e inclusive de modo crítico, né, é sobre essa ideia de saúde global, né, do que é que isso também significa. E aí também não é dizendo da importância que não tem o conceito ou que está se pensando, mas a gente tem que, né, fazer essa tentativa, nós que estamos aqui, né, e temos trabalhado com isso, vamos seguir trabalhando, também olhar para tudo isso com um olhar mais crítico, né, um olhar, ou se perguntar um pouco, tá, mas o que é que isso realmente quer dizer, né, não tomar tudo como dado, assim, como algo que é isso mesmo, não sei, eu acho que fazer perguntas sobre, né, tentar dar um passo atrás, ver o que é que as coisas querem dizer, né, é sempre muito importante, né, no movimento, é fundamental, na verdade, para a ciência, né. E aí, se a gente pensar essa ideia, né, da COVID como uma doença em escala global, sem dúvida, né, os números têm mostrado isso, todas as pesquisas fundamentais para a gente pensar isso, né, como é que essa escala global, como é que, né, as métricas, as estatísticas, tudo isso, o que é que eles têm nos informado, né? Então, os números, eles podem ser universais. Ocorre que as experiências, elas não vão ser, né? E a gente tem visto isso, assim, escancaradamente,
né? Então, a Covid, como uma doença em escala global, isso não faz dela um fenômeno universal. E aí a gente né, estamos no momento e temos experiência, inclusive, até olhando para essas outras epidemias, olhando para os outros surtos, enfim, né, como a gente queira chamar, a gente tem experiência já para falar, e até da própria Covid, né, nesse humano, o que é que quer dizer transpor modelos de outros lugares para a nossa realidade local, né? O que é que quer dizer a gente, né, pensar o que tem acontecido, o que aconteceu na China, Itália, Espanha, e trazer isso funciona ou não funciona no Brasil, né? Quem é que a gente, quais são as nossas experiências locais? O que é que disso está sendo aproveitado ou não, né? E aí, assim, a gente falando isso em termos de algo que é incrível, que nós temos no Brasil, que não tem em outro lugar do mundo, é o SUS. Né? E como, da forma como é pensado, enfim, como é feito. E o que a gente efetivamente conseguiu aproveitar, né, tem conseguido aproveitar? Ou o que as questões políticas que estão envolvidas, que fazem pandemia, política, economia, faz pandemia nesse sentido, porque o que é que tem a ver, né, cortes de verbas, assim, já nos últimos anos, muito tempo, né, tentativas de destruição, o que é que tem a ver isso no momento de pandemia? Né? Não tem como a gente separar, né? Então a ideia é muito a gente fazer, tá o tempo inteiro tentando traçar essas conexões, né, estabelecer essas conexões. O que é que a gente está olhando, né? Será que a gente está olhando muito para modelos voltados para as tecnologias farmacológicas, enfim, as vários tipos de tecnologia, e menos para as pessoas, né? E que isso é algo que, não sei, pode parecer simples, não é simples de fazer, também não estou dizendo que a gente não tenha que pensar nas tecnologias, né, impensado isso, mas eu me baseando muito no que tem um professor lá nos Estados Unidos, mas ele é gaúcho, chama João Bill, ele é antropólogo e ele é co-diretor de um programa de saúde global e política da Universidade de Princeton, lá nos Estados Unidos. E ele tem pesquisas muito, muito interessantes, até na próxima aula a gente vai ler um texto dele, e ele trabalha em programa de saúde global, e ele tem uma visão muito interessante e crítica às iniciativas globais de saúde. Aí um tempo atrás, há uns anos atrás, antes, nem se pensavam ainda nessa pandemia, ele deu uma entrevista à revista Época, e falou um pouco, assim, sobre essa, né, de onde vem, como é que ele faz essa crítica, né, e aí ele diz que justamente isso, que é muito baseado, elas são geralmente público-privadas, é muito baseado em tecnologia, e não faz uma autocrítica, né, para se pensar assim, se monitorar os efeitos das intervenções na vida das pessoas e das comunidades ao longo do tempo, né, e que é preciso ter, né, a proposta dele é justamente essa, ter uma visão mais voltada para as pessoas e para as comunidades, porque elas têm noção dos seus problemas e possíveis soluções para os seus problemas. Aí a gente pensa, né, olha ele falando, né, ele é daqui, sempre está em constante diálogo com o Brasil, mas está, né, pensando muito também uma realidade norte-americana e tal, e a gente fica pensando, olha, a gente tem isso, né, Liane, temos isso, temos essa expertise, né, de pensar uma saúde voltada para as pessoas e para as comunidades, né? O que disso foi priorizado ou não na pandemia? Né? Qual foi a resposta que se deu? Né? Hoje à tarde, mais cedo, também se falava disso, né, o Pedro falava disso. Por que leito, não estou dizendo, depois que a crise está instalada, gente, é óbvio que, né, leito, oxigênio, remédio para entubar as pessoas, sim, mas assim, por que é isso? Né? E a gente vê, gente, no cotidiano também,
no comentário da postagem do Facebook, né, lá do jornal noticiando, né? Eu gosto de olhar essas coisas, às vezes eu fico meio doente com isso, mas a gente gosta de olhar mais para sentir um pouco, né, o que está sendo comentado. Ah, por que tem que fechar? É só criar mais hospital, é só criar mais leito, é só ter mais respirador. E essa foi uma ação, né? Foi algo de alguma forma pensado, foi algo, se a gente olhar para a política, né, de um modo geral, né, o que é que a negação, o que é que, né, qual foi a escolha da política, a gente vê também que não é algo novo, então por isso a gente tem que estar o tempo inteiro vendo, né, a história. E aí o que é que também faz a gente pensar, né, sobre a ideia. O Foucault já falava vários anos atrás, falando, olha, quando se começa a pensar, né, a se constituir, na verdade, a epidemiologia, a estatística, a demografia, todas essas áreas que vão pensar, é muito para pensar a população, porque a população, ela tem um valor, né, até no mundo capitalista ela tem um valor, as pessoas têm que estar vivas, né, e aí a gente vive para trabalhar, para produzir, é essa lógica que a gente vive, né? Esse é o sistema capitalista neoliberal que a gente vive. E aí pode parecer contraditório no momento que a gente está vivendo, pensar assim, não, mas por que tem se pensado tanto, porque a ideia, e tem até um trabalho muito interessante, depois eu posso compartilhar aqui com vocês, de um dossiê, né, lembro já do nome dela, gente, da política, uma pesquisadora muito, muito importante, assim, bem interessante a pesquisa que ela fez, que o levantamento de todas as portarias, de todas as políticas nesse mais de um ano de pandemia, para mostrar como foi deliberadamente, não tem nada de burrice, para mostrar como é um projeto pensado e deliberado de morte, né? Então, isso, ela foi até chamada, se eu não me engano, para a CPI também para falar disso, porque ela fez uma pesquisa com levantamento de tudo isso que foi feito, né, de ações das portarias, tudo que foi pensado, né, ao longo dessa gestão, e para pensar a gestão da pandemia. Então, a gente vê como as coisas acabam se conectando muito, e aí é difícil a gente pensar, né, que ações individuais, né, um ou outro fazendo alguma coisa, a gente consegue, de alguma maneira, né, reverter muito a situação. No outro, eu digo assim, ações individuais, óbvio que são Deise Ventura, obrigada, querida. Isso, ela mesma, maravilhosa. Porque é que eu estava lendo um texto da Denise Jardim, que é ótima também, que fala sobre a epidemia, que é da Fiocruz, do Zika, e eu estava com Denise Pimenta na cabeça, mas é a Deise Ventura. Então, procurem, gente, na internet. Eu até baixei esse trabalho, ia colocar na disciplina e achei que era muita coisa. Mas é interessantíssimo para mostrar como a gente está falando de uma política de morte, né? E aí faz assim, aí eu fico lembrando, né? Bom, o Foucault estava falando, já estava analisando, assim, quando muda, né, do poder soberano do rei para o biopoder, a população, ela é muito importante. E por que está se querendo que morra, gente? Né? Por que tem essa... E aí, provavelmente, né, outras pessoas que vêm pensando pós-Foucault, né, como o Attila Mbembe, né, que tem falado da necropolítica, isso, quem são as pessoas? Na verdade, qual parte da população importa? Quem é que pode morrer? Né? Quais são as mortes? Quem são as pessoas matáveis? Né? Ou a Judith Butler, que vai falar também quais são as vidas quais são as vidas que a gente fica enlutada, né? Quais são as vidas passíveis de luto? É essa pergunta que ela vai fazer. Né? E aí faz a gente pensar, bom, a gente vive num sistema capitalista, qual é a vida que importa? É a vida talvez que consome, que está nessa lógica,
né? E vi que a hora está se estendendo, mas, de qualquer maneira, queria falar que, para a gente também abrir um pouco, né, Eliane, para conversar, mas só para dizer que tudo isso faz parte, né, para a gente pensar a pandemia também, que a ideia, né, da gente pensar esse projeto global, né, de saúde tem que levar em conta também que tem o capitalismo, que tem o neoliberalismo, que tem essa promoção de certas formas de vida econômica útil, né? E aí quais são as formas de vida que não são? Talvez isso seja pistas assim para ajudar a gente a pensar o que está acontecendo agora, que respostas são essas que estão sendo dadas agora, e a gente olhar para isso, né? Também como algo importante, a gente tentar mesmo somar, né, somar esforços no sentido de olhar, a gente olha para esse número, a gente olha para o que tem sido produzido em escala global, em escalas, né, grandes escalas, mas a gente olhar também para o que tem acontecido aqui, localmente, né, seja nas cidades, estados, no país, né, e quais são, que respostas são essas que a gente tem dado, e pensar que em se tratando de saúde, em se tratando de qualquer coisa nessa vida, tá, gente? Na vida coletiva, na vida, nossa vida em comunidade, assim, em coletivo. Nada é apolítico, né? Então, tudo tem a ver. Não tem a política, não gosto de política. Ok, mas tudo são decisões políticas, né? Tudo faz parte, pensar a saúde, a gestão da saúde, pensar a gestão do que quer que seja, fazer dicotomia entre economia e saúde é uma posição política. São escolhas que são feitas, né? E aí isso tudo é muito pensado como algo neutro, como algo que de opiniões, né? E aí a gente sabe, e as ciências sociais, as ciências humanas ajudam muito a gente a pensar isso, que como isso muitas vezes está reproduzindo lógicas de exclusão, está reproduzindo estruturas de desigualdade, né, está reproduzindo situações de vulnerabilidade, de desvantagens de grupos, de regiões, né, seja regiões de um país, seja entre países. Então, é um pouco tudo isso, a disciplina, assim, é um convite para a gente pensar essas questões também, que fazem parte da pandemia, que tem atravessado totalmente nossas vidas, né, e que eu acho que a contribuição aí nessa junção entre as áreas pode ser bem, bem proveitosa para pensar essas questões. Acho que é isso, gente, para abrir um pouquinho, né, Eliane? Senão eu fico falando aqui. Maravilha, professora Mona Lisa. Eu vou associar aqui algumas questões que foram ocorrendo durante a sua fala. Temos aqui a Isabela falando que há a necropolítica como um conceito importante para pensar esse momento. E também uma curiosidade que a doutora Deise Ventura, ela fez a graduação na Universidade Federal de Santa Maria, e que talvez a gente possa tentar em convidá-la e trazer essa discussão aqui para dentro da nossa disciplina. A forma como nós organizamos aqui, né, eu não sei quantas profissões estão representadas nas nossas salas aqui, estamos com 96 pessoas aqui na sala e mais de 60 pessoas acompanhando a transmissão nesse momento. Então, esta forma de colocar as pessoas de cursos diferentes é uma postura em relação à produção do conhecimento que nós achamos que é necessária para enfrentar situações complexas. E aí, em relação ao que a professora Mona Lisa está dizendo, eu queria agregar duas questões, assim, que eu diria, uma leitura do campo da saúde coletiva nessa perspectiva. A primeira foi levantada também na live anterior pelo professor Pedro, eu acho, e depois reforçada pelo professor César Victor.
Quando o Pedro é o ex-reitor da UFPEL, disse que era preciso voltar a ler um livro antigo chamado Epidemiologia da Desigualdade, eu fui atrás do livro. Né? Eu sou uma das pessoas que conheço esse livro, que li esse livro. E eu comprei esse livro em 1991 e usei na coordenação de um curso de pós, que coordenava aqui no Estado, em 1995. Então, é verdade, gente, há conceitos que nós que vimos trabalhando há algum tempo e que são importantes agora. Um é a desigualdade. É isso mesmo. Há um segmento da população, há um endereço, há um número de CEP, e há uma cor, e há um gênero que morre mais que outros. O enfrentamento é um enfrentamento, então, um pouco quadrado, tirando o negacionismo. Se a gente tira essa parte mesmo da necropolítica, da negação da doença e, portanto, de um governo que nega a doença, tirando essa parte, entre as teorias que estão enfrentando a doença, estão enfrentando a pandemia, né, também há questões interessantes. É suficiente falar, é suficiente condicionar a abertura, fechamento de comércio à existência de respiradores? A professora Mona Lisa não caiu nessa cilada. É importante o respirador, evidente, mas é importante não reduzir a discussão ao respirador. Então, no início da pandemia, alguns autores falaram da importância de identificar agrupamentos que deveriam ser vacinados com prioridade. Nós escolhemos vacinar grupos de risco. Tem um conceito aí, que é risco e não vulnerabilidade. Então, tem uma pegada, né, na biologia, no risco, e não na vulnerabilidade, nem na desigualdade. Mas isto é uma discussão que nós precisamos fazer de qualquer forma, para seguir pensando, seguir com vida inteligente na universidade, para não ficar refém apenas de aceitamos a ciência ou negamos, aceitamos ou negamos. Dentro, né, a perspectiva de quem aceita a ciência tem que ser uma perspectiva inteligente. O futuro vai dizer como enfrentamos, e nós estamos dizendo, olha, teríamos que enfrentar com outros conceitos. Com relação à vacina, também nós já sabemos que há iniquidade entre os países e dentro dos países, porque mesmo a campanha de vacinação é feita de uma forma que cria barreiras para os mesmos segmentos, para o mesmo CEP. CEP é Código de Endereçamento Postal mesmo, para os mesmos endereços. Eles têm mais possibilidade de serem contaminados, sendo contaminados, têm menos chance de se proteger, e chegando à vacina, eles têm mais barreiras para acessar a vacina. Perverso, né? Aí, para encerrar, duas notícias de ontem e hoje. Uma delas nós vamos ter que estudar isso. Começou o turismo sanitário. Há pacotes turísticos para visitar os Estados Unidos, passando algum tempo em alguma ilha do Caribe ou no México, para fazer vacina. Esse é um ponto. O segundo ponto nós sempre criticamos países que não têm sistema universal, não é? Por exemplo, nos Estados Unidos, é frequente ter contas, e nós falamos isso em várias disciplinas, não é? Como que chamamos essas contas que arrebentam a economia da família? Contas catastróficas, contas que inviabilizam a família por gastos com saúde. Pois bem, nós agora temos esse fenômeno no Brasil também. Então, as pessoas não conseguem acessar,
acabam indo para ambulatórios dos planos, ou mesmo sabendo que poderiam pagar uma consulta privada e daí um exame, disso vão para uma UTI e saem com uma dívida de R$ 1.000.000. Ou ficam viúvas com dívidas impagáveis. Então, isso vai conformando a complexidade e a gravidade desse cenário, tá? Que é pandêmico. E, portanto, não é só de uma pandemia, é de uma cidemia. Conceitos que a gente quer seguir explorando na disciplina. Sim, que eu estava pensando em falar e acabou não dando tempo. Siga, Mona Lisa. Não, eu ia só, desculpa, Liane, eu ia dizer que era um conceito que eu queria muito ter explorado, que acabou não dando tempo, né, da gente falar de cidemia, mas eu acho que em outro momento a gente pode retomar essa discussão. Mas é só um comentário disso que tu falou, sobre da gente ser inteligente e tal, e a gente está num momento tão atípico, tão estranho, de uma polarização tão estranha, que até a crítica, possíveis críticas construtivas, sei lá, a gente repensar modos de fazer, né, e discutir a ciência, que é algo próprio da ciência. A gente discute, né, para achar, não tem verdade absoluta, porque se for assim, não é ciência. Mas se a gente faz, dependendo de como seja feita essa crítica, é visto como negacionismo. Então a gente tem até, inclusive, cuidado de como a gente vai fazer determinadas críticas num momento tão de extremos, né? Nós temos um comentário que vem lá da transmissão do YouTube, do Matheus. Matheus diz: diante da biopolítica e dos sucessivos ataques ao SUS, precisamos ajudar a sociedade, principalmente as camadas sociais menos favorecidas, e entender toda essa dinâmica e, da mesma forma, combatê-la. Ótimo, Matheus. É um ponto que eu também queria ter comentado mais, pensando até na live de hoje, né? E é uma discussão que tem sido feita, que nos provocou de tal modo a pensar qual é o nosso papel, lugar, né, como cientistas, como pessoas, né, ligadas a universidades e tal, como é que a gente tem comunicado, né, como é que a gente tem falado com a sociedade em geral, né, como é que a gente tem, e aí o Pedro Talau falou hoje, né, de uma epidemia política, e eu achei também interessante, porque ele falando, tem que entender, né, eu falei, ele comentou isso, né, eu ano passado, quando comecei a falar, era de um jeito, hoje em dia eu estou falando de outro jeito. Então, assim, para quem a gente está produzindo, e aí é uma pergunta importantíssima que a gente precisa fazer, né, para quem a gente está produzindo conhecimento, para quem a gente está falando, né? Então, assim, a gente tem, essa é uma autocrítica, que a pandemia do coronavírus trouxe para a gente fazer, né? Assim, como é que a gente faz uma ciência mais pública, mais acessível? Como é que a gente, porque talvez isso também, essa pergunta, a gente tentar responder isso, refletir sobre isso, talvez nos aponte também pistas para pensar que negação é essa, né? Quando foi essa disputa de discursos, como foi que isso foi se construindo também no Brasil, né? E como é que lugar é esse que a ciência ocupa, né? Nos discursos mais gerais, assim, da sociedade em termos mais amplos, né? Então, eu acho que é interessante isso que você fala, porque a gente não tem uma resposta pronta para isso, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem que começar a pensar como é que a gente, não sei, está falando sobre todas essas questões, como é que efetivamente o nosso trabalho tem reverberado aí em vários lugares, né? Em todos os âmbitos, assim. E aí, talvez, algo que ajude a pensar, só para também retomar a fala do professor Naumar, hoje à tarde, que eu gostei muito, assim, no final ali ele falou
de uma saúde coletiva como uma ecologia política, eu achei, assim, fantástico, achei muito legal, até fui procurar, né, depois, assim, como é que a gente poderia falar, né, o que é que significa essa ecologia política? E aí, assim, tem realmente tudo a ver, né, se a gente pensar que, tudo a ver, assim, o repensar, porque como é que a gente vai, alguma discussão que a gente vai fazer também ao longo da disciplina, tá, lá pro final, assim, tá, quais são as mas ao longo, né, dela toda, quais são essas resistências, como é que a gente resiste, né, uma forma de como é que a gente cria, sei lá, pensa estratégias, soluções, não sei, respostas, e que não seja só, assim, o pontual, né, porque a sensação que a gente está é que a gente fica apagando incêndio sempre, né, o surto, outro surto de dengue, aí vai dengue, e aí, assim, o que isso nos provoca, né, a pensar? Porque a gente tem que pensar, questionar a nossa forma de vida. Enquanto a gente não questionar assim, o capitalismo, gente, enquanto a gente não, os modos da economia, o que tem sido feito, assim, né, como é que a gente tem olhado para as outras pessoas, né, quando a gente não pensar realmente a alteridade, a gente vai seguir enxugando gelo, né, essa um pouco a minha sensação. E aí, nessa ideia da ecologia política que ele comentou, né, e aí talvez a coisa linda, assim, pensar a saúde coletiva também como essa ecologia política, é que faz a gente pensar realmente, assim, o que a descolonização do saber, a legitimação de outros conhecimentos e saberes, né, faz a gente pensar as relações sociais, faz a gente reconhecer a diversidade cultural, direitos de povos indígenas, a questão ambiental. Então, todas essas questões que a gente tem se deparado com relação a epidemias e pandemias, ela tem a ver com uma questão ambiental que precisa ser discutida seriamente, né? Da nossa relação enquanto de um antropocentrismo que tem a nossa relação enquanto seres humanos achando que dominamos o mundo, né, todos que somos superiores a todos os outros seres, e que a gente faz o que quer com isso, e não é, né, ou que a natureza está fora, como se a gente estivesse fora, não tem fora, né, gente, não existe fora. E aí, então, assim, são questões muito profundas que a gente precisa repensar nos nossos modos de vida, que não é fácil, né, mas que eu acho que essa ideia, né, da ecologia política me fez pensar muito, né, essa ideia de territorializar o pensamento, a diferença, a alteridade, né, e pensar toda a questão ambiental também. Então, eu acho que tem um caminho bem bonito aí para pensar. Desculpa, Liane, já me passei aqui. Não, tudo bem. Nós vamos já encaminhando o encerramento, então, desta aula. Por favor, Tiago, Gabriel Bento, se vocês quiserem falar, algum aluno que está aqui na sala, alguma aluna que queira se manifestar. Vou dizendo que nós estamos abrindo uma agenda. Esta agenda inclui aprofundar o tema da determinação social, da vulnerabilidade, e esse tema da equidade. Eu quero registrar também que a professora Marinel passou lá na transmissão, deixou um abraço, e o professor Lobato, que não se manifestou lá, mas mandou lembrar aqui que gasto é o gasto catastrófico, que é o gasto que inviabiliza famílias. Muito obrigada aos dois colegas que estão nos acompanhando. Eu tive a impressão que alguém quis falar na sala. Bom, então, nós não teremos aula na sexta-feira. A disciplina SUS em tempos de pandemia tem agenda, mas não terá aula na sexta-feira. Nós estamos agora com as turmas completas, então haverá uma nova exportação para o Moodle, e aí retomamos na semana que vem. Então, sempre com esta disciplina, com questões organizadas, questões pensadas, questões planejadas,
e alguma abertura para que a complexidade deste tempo que estamos vivendo possa invadir a nossa disciplina. Então, nós precisamos ir acolhendo temas, questões. E, por último, queria dizer que o professor Marco Ackermann, que é professor dessa disciplina, né, esteve aqui o semestre passado, publicou na Folha de São Paulo de hoje uma discussão sobre o SUS. Ele pergunta: SUS, a propaganda é a alma do negócio? Então, nós vamos logo disponibilizar para vocês, já avisando que o professor Marco Ackermann voltará à nossa disciplina e poderá seguir essa discussão conosco. Estamos com os grupos do WhatsApp, estamos no Moodle. Então, por favor, fiquem atentos, a disciplina não quer surpreender vocês com mudanças repentinas, né, mas nós queremos também aproveitar as situações que a realidade mesmo e o cenário nacional vai criando para que a gente possa estudar o SUS em tempos de pandemia e discutir pandemias, políticas e gestão da vida nesse grupo tão heterogêneo, potente, né? É interdisciplinar, enfim, é uma aposta também, uma produção de conhecimento e um ensino assim, né? Exatamente. Eu queria só terminar também agradecendo, todo mundo ficou até agora, tem que ver que, né, que assistiu aqui na sala ou lá no YouTube, e só, assim, dizer que eu queria muito saber cantar, né, mas eu não sei, a minha voz não é boa, então eu peço para vocês ouvirem, assim, né, quando tiverem aí um tempo, a música, uma música que eu tenho escutado muito nos últimos tempos, e que tenho achado tão bonita e que diz tanto desse momento, que é a música Gente, do Caetano Veloso, tá? E aí, como eu não tenho voz para cantar, mas queria só finalizar dizendo, né, lendo um trechinho da música, que ele diz assim: gente quer comer, gente quer ser feliz, gente quer respirar ar pelo nariz. Não, meu nego, não traia nunca essa força, não, essa força que mora em seu coração. Gente lavando roupa, amassando pão, gente pobre arrancando a vida com a mão, no coração da mata, gente quer prosseguir, quer durar, quer crescer, gente quer luzir. Gente é para brilhar, não para morrer de fome. E acrescento que também não é para morrer de Covid-19 nesses tempos agora. Tá? Então ouçam, que eu acho que é bem bonito e diz muito sobre esse momento também. E uma homenagem a tanta gente que infelizmente não está mais aqui por conta disso tudo.